Olá pessoal, aqui é o professor Aldinei. Videoaula de hoje para tratar da distância entre um ponto e uma reta e também sobre a área do triângulo. Então vamos embora estudar, meus amigos. Pessoal, vamos mais uma vez olhar para o mapa de Itaúsu aqui no Google Maps. Vamos relembrar a história das torres de transmissão de sinal de celular ou de sinal de internet, né? E a área de alcance dessas torres. Eu quero olhar para essa torre aí e olhar ali para aquela reta que representa a Avenida Brasília, certo? Avenida Brasília ali com as suas diversas residências, né? Quero falar disso. Será que a nossa torre ali tem um raio de alcance que atinja a Avenida Brasília? Ou, de repente, eu posso me perguntar, né, qual que é a distância do ponto que representa essa torre e a reta que representa a Avenida Brasília? Qual que é a distância aí desse ponto até essa reta? Detalhe importante, hein, galera? Para falar dessa distância que está ali piscando, a gente tem que marcar um pontinho aqui, nessa nossa reta da Avenida Brasília, e esse segmento, né, que está passando aí por esse ponto da torre e por esse ponto da reta, tem que formar um ângulo reto entre a reta e ele, certo? Ou seja, esse segmento tem que ser perpendicular à reta dada. Para me encontrar a distância entre um ponto e uma reta, eu não posso olhar para um segmento assim, ó, que não está na perpendicular. Olha esse outro. A gente obviamente percebe que o ângulo formado ali, né, é um ângulo ou agudo ou obtuso, né? Ou agudo ou obtuso. Nesses casos, eu não posso dizer que estes segmentos representem a distância entre o ponto e a reta. É importantíssimo a gente começar observando isso. Esse segmento aqui também não seria. Nenhum segmento que não indique essa perpendicularidade entre ele e a reta dada pode ser usado para o cálculo da distância entre o ponto e a reta. Que a gente até percebe, né, que é uma distância entre dois pontos aqui, ó. Eu vou ver que a distância entre um ponto e uma reta é uma distância entre dois pontos. Mas o detalhe é que o segmento que liga esses dois pontos tem que obrigatoriamente formar um ângulo reto aí, certo? Com a reta dada. É de suma importância. O raio de alcance da torre ali, né, se a gente fosse analisar, é só mesmo esse segmento. Qualquer outro segmento ali estaria estourando, digamos assim, a circunferência, né? Concordam? Esse aqui fica bem óbvio, né? Ele estoura a nossa circunferência. Então, o raio da circunferência aí, ele até, digamos que, ele é perpendicular a uma reta tangente a essa circunferência. Uma observação que a gente tem lá da geometria plana. Beleza. Então, tá aí. Está delimitado inicialmente que para falar de distância entre ponto e reta, né, a gente tem que ter algumas condições iniciais. Vamos fazer o seguinte, né, vamos jogar essa situação no plano cartesiano, o famoso eixo x e eixo y. É aqui que a gente trabalha a nossa geometria analítica, né? O que a gente pode continuar fazendo aqui? Aumentar essa reta um pouquinho, delimitar aqui valores para esse ponto dado, né? A gente pode dizer ali que seria o ponto 7, 3, e a reta ali também, vamos dar uma equação para ela, 6x mais y menos 12 igual a zero, chamar ela de reta R, certo? Com esse ponto P ali, como eu já disse, de coordenadas 7 e 3. O que a gente quer aqui, então, é isso. É calcular a distância entre esse ponto e essa reta. Como é que a gente pode fazer isso? Sabendo que a gente tem ali esse segmento perpendicular à reta, certo? A distância entre um ponto e uma reta, quero destacar isso aí, é a distância do ponto que foi dado ao pé da perpendicular, né? A esse pé da perpendicular. Perpendicular que seria essa reta aí que está interceptando a reta dada, certo? Muito importante a gente começar falando disso, começar destacando isso. Porque agora então, né, a gente parte aí para descobrir essa distância entre esse ponto e essa reta, que vai ser dada por essa belezura de fórmula que a gente está vendo aí. Ó. Essa distância D entre o ponto P que foi dado e a reta R também com a equação dada ali, é descoberta por módulo de AX0 mais BY0 mais C dividido pela raiz quadrada
de a ao quadrado mais b ao quadrado. Ai, ai, ai. Onde é que estão esses valores, né? A, x0, b, y0, c, a e b aqui de novo. Galera, sem pânico, olha lá. x0 e y0 são as coordenadas do ponto. Ponto P ali, ó. Quem é o x0, né? É o 7. Quem é o y0? É o 3. O ponto aqui sempre traz as coordenadas, a gente está chamando aqui, né, de x0 e y0, é o ponto de partida ali para chegar na nossa reta. Não era essa a nossa ideia? Descobrir aqui o comprimento desse segmento, então tem que partir do ponto e chegar na reta. AX mais BY mais C é o formato da equação geral, né, da reta. Já vimos isso aí diversas vezes. Então, esse A, esse B, esse C que aparece aqui, esse A, esse B, são os coeficientes ali da nossa equação. São os termos ali que acompanham as variáveis ou não, né? Então, esse aqui seria o A, né, o 6 ali. O 1 aqui que acompanha o Y seria o B. E o termo C é o menos 12. Pronto. Rastreado esses elementos, é só substituir na fórmula. Olha lá para você ver, né? A vezes x0. Então, 6 vezes 7. Concordam? A, x0, está aqui, ó. 6 vezes 7. Olha esse 1 vezes 3. É o B vezes y0, né? Olha o termo B lá. É aquele que acompanha o y. Olha o y0, é 3. Termo C, né? Esse termo C aqui da nossa equação geral, eu estou vendo que ele é o menos 12 lá, ó, na equação que foi dada, a equação da reta. Pronto. É só mesmo substituição a partir do momento que eu sei a fórmula, né? Fórmula essa que está, inclusive, bem demonstrada no nosso livro. A gente pode até discutir essa demonstração nas aulas no Google Meet, quem sabe, né? Mas é isso. É essa fórmula. Se a gente continuar resolvendo ela aqui, né? Eu vou ter ali um 6 vezes 7, 42. Eu vou ter aqui um jogo de sinal, né? Do mais e menos, resultando em menos. 6 ao quadrado aqui, 36. Só mesmo continha. Tranquila. Dentro do módulo, né? Vocês estão vendo que está dentro do módulo aqui esses valores. Afinal de contas, a gente está falando de distância, né? Vai que esse resultado aqui dá negativo, né? Então, o módulo garante aí que a gente vai olhar para o valor absoluto do resultado, independente do sinal, né? Na verdade, aqui não vai dar negativo, aqui vai dar 33 positivo, mas, repito, né? Poderia dar aqui uma hora um valor negativo. Por isso, a importância do módulo aparecendo aqui na fórmula da distância entre o ponto P e a reta R. Beleza? Olha lá, em módulo de 33 é 33. Raiz de 37 é uma coisa irracional, é um número irracional. O máximo que a gente pode fazer, né, quando temos esse denominador irracional, é tentar racionalizar. Técnica já conhecida por vocês. E aí eu chegaria nesse valor, galera. Essa seria a resposta da distância entre o ponto P e a reta R. Que, se quiser calcular o valor aproximado, né, está aí na casa dos 5,4 unidades de comprimento. Bem tranquilo, hein? Se a gente tem a fórmula, né, em mãos, é só mesmo substituir os valores aí. E aí você chegará na resposta. Beleza? Ah não, professor, essa fórmula aí não. Fala sério, é complicado isso aí, hein? Substituir esses valores e tal. Bom, galera, a gente poderia também usar uma outra estratégia aqui. Você perceber aí, né, que o que a gente tem, na verdade, é uma distância entre dois pontos. Vocês concordam? O que eu estou querendo aqui é uma distância entre dois pontos. Então, se eu descobrisse essa coordenada aqui, né, as coordenadas, aliás, desse pontinho aqui, seria interessante, hein? E aí a gente, para descobrir essas coordenadas, precisaria, no caso, da equação dessa reta, né? Essa reta em vermelho aí, ó. Usando lá aquelas condições de perpendicularidade, né, onde os coeficientes angulares das duas, o produto, né, entre esses coeficientes angulares tinha que dar menos 1. Se a gente usar essa ideia aí, a gente chega na equação da reta, podemos chamar de reta S, essa reta em vermelho aqui, ó. Beleza? Usando a condição de perpendicularidade, usando esse ponto aqui por onde a reta está passando também, isso aí é suficiente para a gente chegar nessa equação da reta. Não vou fazer aqui, tem um livro resolvido, mas estou querendo mostrar então que tem outro caminho. Se você não quiser usar a fórmula da distância entre o ponto e a reta, esse seria outro caminho. Você encontra aí a equação da reta, monta um sisteminha com essas duas equações agora, né? Eu tenho uma equação para a reta em azul, a reta R, tenho uma equação para a reta em vermelho, a reta S. Você monta um sisteminha,
esse sistema vai te dar o ponto de encontro ali, ó. Esse ponto E, que a gente pode chamar de ponto de encontro aqui das duas retas. Se eu tenho então as coordenadas desse ponto e tenho as coordenadas desse ponto, é só usar a fórmula da distância, né? Esse ponto E aí até o ponto P, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Distância entre esses dois pontos. Se você fizer, você também vai chegar aí no 5,4. Mas aí é aquilo que eu disse, né? Será que essa formulazinha aí é melhor? Sei não, hein? Sei não. Sei se resolver esse sisteminha aí é melhor não. Creio eu que essa de cá tá mais tranquila, viu? Vamos tentar usar a fórmula aí da distância entre ponto e reta. Eu acho que ela é menos problemática do que ficar aí resolvendo esses sistemas. Mas se você preferir, tranquilo, não há problema. Bom, vamos lá com mais um exemplo, né? Vamos agora descobrir aí a distância entre esse ponto 2 e 3, ponto P2 e 3, e a reta de equação x mais 2y menos 2 igual a 0. No plano cartesiano ficaria aí, ó, o ponto P e a reta R. E aí lembra, hein? Para falar de distância entre ponto e reta, eu tenho que olhar pela perpendicular, né? Uma perpendicular que passa por esse ponto P e intercepta a reta R aí, obrigatoriamente, né? Por ser perpendicular, formando esse ângulo reto. Mas a distância, né? Nada mais é do que esse trecho ali, ó. Aquele trecho é o que tentaremos descobrir, né? Que chamamos aí de distância do ponto P até a reta R. A distância ali do ponto P até o pé da perpendicular, vamos dizer assim. Esse ponto P' aqui a gente chamaria aí de pé da perpendicular que foi traçada. Mas o que importa, né, primeiramente, já que o ponto dado é 2 e 3, o ponto P dado é 2 e 3, eu tenho então que o x0 e o y0, né, que a gente precisa para a nossa fórmula, é 2 e 3. Se a equação dada é x mais 2y menos 2, então o a vale 1. O a, que é sempre aquele valor que acompanha a variável x, né? O b vale 2, o c vale menos 2, que está aqui, certo? Com esses valores eu simplesmente pego a nossa formulazinha, aplico eles, né? Aplico cada um desses valores, e nesse caso aqui eu chegaria aí no módulo de 6 sobre raiz de 5, que a gente já sabe, né, que vai dar 6 sobre raiz de 5, que deve ser racionalizado sempre. E se a gente fizer essa operação aí, né, 6 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5, a gente chega ali no 6 raiz de 5 sobre 5. Então, como eu disse, aparentemente essa fórmula é mais tranquila, né, do que a outra estratégia, que seria descobrir a equação dessa reta S aqui, ó. O que é possível, é só usar lá aquela relaçãozinha da condição de perpendicularidade. É possível descobrir a equação da reta S aí. Eu sei que são perpendiculares, então dá para descobrir o coeficiente angular dessa reta S. Eu sei que ela passa pelo ponto P, então dá também para descobrir aí o coeficiente linear, né, que a gente costuma chamar da equação reduzida. Com esses valores aí eu monto a equação, monto um sisteminha, descubro aí o ponto de encontro a partir do sistema e calculo a distância entre P e P'. Esse seria o segundo modo. Mas, vamos lá, né? Vamos tentar usar essa fórmula aí. Não é uma fórmula tão complicada, não. Se você observar aqui dentro do módulo, né, praticamente a equação geral da reta ax mais by mais c. O detalhe é que o x e o y foi substituído aí por x0 e y0. É isso aí. Bem fácil, bem tranquilo. Vamos lá, vamos praticar ela. Pessoal, retomando aqui o nosso mapa, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar ali para aquela quadra em azul que está piscando ali embaixo. Olha lá perto da palavra Google coloridinha lá embaixo. Olhando ali para aquela quadra, sei lá, a gente vai calcular a área desse triângulo agora, certo? A nossa missão é descobrir a área desse triângulo, só que de uma maneira diferenciada, aí, não mais usando aquele base vezes altura dividido por 2, que é a fórmula clássica da área do triângulo, né? Vamos representar esse triângulo aí no plano cartesiano. Vamos localizar aí, né, os pontos dos vértices, as coordenadas desses pontos. Vamos chamar, por exemplo, aqui de xn, que eu não tenho valor, e yn. Não vou dar valor numérico não, certo? Esse aqui então seria o ponto N, o vértice N
de coordenadas xn e yn. Tem ali o outro vértice, né? Aquele vértice superior lá. Sei lá, vamos chamar aqui de xm agora, certo? E ym também, para me dar aí o ponto M, né? De coordenadas xm e ym. E o último ali, vamos usar, sei lá, xp e yp, seria o ponto P, de coordenadas xp e yp. Detalhe, hein, galera? Já que hoje é o dia das fórmulas, né? A gente vai usar também uma formulazinha aqui, dentro da geometria analítica, usando essas coordenadas dos pontos para descobrir a área desse triângulo. E olha que beleza de fórmula. A área da superfície limitada pelo triângulo MNP, né, pelos vértices MNP, é dada por isso que a gente está vendo aqui, ó. A igual a módulo de D sobre 2. Que é isso, professor? O D, galera, o D é o determinante que a gente já tem trabalhado aí, né, desde as últimas aulas, desde que falamos lá da condição de alinhamento entre três pontos, a gente tem falado aí do determinante, certo? Lembra? Para os três pontos estarem alinhados, o determinante tinha que resultar em zero. Se o determinante não resultasse em zero, é porque a gente teria um triângulo, né? É isso, olha aí, então está relacionado aí agora com a fórmula da área. Obviamente, esse determinante aqui, para dar uma área, né, sempre vai ser diferente de zero. Porque se esse determinante der zero, significará que esses três pontos aí, né, o ponto N, o ponto M e o ponto P, estariam alinhados e não formariam um triângulo. Agora, como a gente encontra aí valor diferente de zero, quando eles estão desalinhados, então a gente usa aí esse valor desse determinante para descobrir a área do nosso triângulo. É só pegar o módulo do determinante e, de novo, né, a gente está usando módulo, porque, mais uma vez, estamos falando aí de medida, e essa medida aí da área não vai poder dar negativa, né, não faz sentido. Então, se você calcular um determinante e der negativo, o módulo vai garantir que a gente só vai usar o valor absoluto. Beleza? Vamos para exemplo. Vamos ver aqui, ó, calcular a área desse triângulo aí de vértices A, 2, 3, B, 1 e 8, e o vértice C, que é menos 5 e 2. Então, obviamente, vamos calcular o determinante, né? Primeiramente, o determinante. Se ele der zero, né, vai dar estranho, porque ali a gente está vendo que os pontos estão desalinhados. Então, não tem como aquele determinante ele dar zero. Cálculo de determinante já é clássico, né? Já fizemos várias vezes pela regra de Sarri. Nesse caso aqui vai aparecer essa expressãozinha, ó. 16 menos 15 mais 2, que a gente às vezes nem precisa, né, tá aí montando sempre o dispositivo prático, né? Eu posso simplesmente vir aqui, ó, 2 vezes 8 vezes 1 dá 16. Olha lá, 3 vezes 1 vezes menos 5, que dá o menos 15. 1 vezes 1 vezes 2, que dá 2. A gente pode usar até essa técnica aí que muita gente utiliza, né? Para descobrir aí estes três primeiros termos. E depois menos, né? Olha lá na diagonal secundária. Menos 1 vezes 8 vezes menos 5, daria menos 40. Menos 40 dá mais 40. Tá ok? Se eu fizer aqui, ó, 3 vezes 1 vezes 1, não é isso? 3 vezes 1 vezes 1 dá 3, só que menos, né? Porque ali a gente tem que inverter o sinal. Por isso que dá aqui o menos 3. E por último, que aqui ia aparecer, ó, 2 vezes 1 vezes 2, que daria 4. Invertendo o sinal, está lá o menos 4. Então essa é uma outra maneira boa aí da gente descobrir esse determinante, sem ficar aí toda hora copiando primeira e segunda coluna, né? Traçando todas aquelas diagonais. Quem tiver facilidade em fazer assim também, fique à vontade. E aí a gente chega aí que o determinante é 36. Não se esqueça, hein? A fórmula diz que para achar a área do determinante, você tem que pegar o módulo. Porque se tivesse dado um negativo aqui, o módulo é que iria garantir aí o sumiço desse sinal negativo, hein? Só pegar o módulo determinante dividido por 2. Então, nesse caso, eu tenho que a área do nosso triângulo ABC ali dado é de 18 unidades. É isso, galera. A área de triângulo, quando a gente conhece os vértices, pode ser encontrado por essa simples formulazinha, hein? Pega o módulo do determinante, vamos escrever aqui, né? Módulo do determinante dividido por 2. A metade do módulo do determinante. Esse seria o resumo aí, né, para se dizer da fórmula da área de um triângulo, conhecidas as coordenadas dos seus vértices. Vamos com um problema mais sofisticado aqui? Olha esse, hein?
A gente pode usar a área do triângulo para descobrir a área de outras figuras aí, né? Quadriláteros, pentágonos, hexágonos. Acho que já dá para perceber que é só dividir essa figura, né? Se é um quadrilátero, já pode pensar em dividir ela aí. Eu vou até fazer isso aqui, né? Pode dividir assim, pode dividir no outro sentido. Vamos deixar aqui dividido dessa maneira. Vamos ver do que o problema está falando, né? Em um pequeno município, como a cidade de Itaúsu, a região de alcance de transmissão do sinal de uma operadora de telefonia celular está representada no plano cartesiano abaixo pelo quadrilátero ABCD reunido com o seu interior. A origem do sistema de coordenadas cartesianas coincide com o local onde está instalada a torre da operadora. Então a gente já sabe que aqui nesse caso a torre, né? Torre de transmissão que a gente tanto tem falado está aqui na origem. E a unidade de medida de comprimento é o quilômetro. Aí vem a pergunta aqui no finalzinho: qual é, em quilômetros quadrados, a área da região do município que recebe o sinal da operadora? Olha aí, agora já não temos aí, né, uma circunferência como no problema de Itaúsu. Aqui agora a gente já tem esse quadrilátero aí representando a área de alcance aí do sinal da operadora. Beleza? Problema um pouquinho diferenciado. Mas o que eu preciso, né, é descobrir a área desse triângulo 1 e a área desse triângulo 2. É só usar ali a fórmula que a gente acabou de ver, onde você começa calculando o determinante. Vamos chamar de D1, né? O determinante do triângulo 1. Calcula também o D2, que é o determinante do triângulo 2. Cálculo que acabei de mostrar, né? Você não precisa usar aí o processo prático de Sarri. Dá para usar outras técnicas. Mas para ser mais direto, já que fizemos muito cálculo de determinante, acho que a maioria tem facilidade, se realmente acompanham as aulas anteriores, vai ver que o determinante 1 dá 15, o determinante 2 dá menos 29. E aí? É só jogar na nossa fórmula, né? O triângulo ACD, que é o triângulo 1, é só pegar módulo de 15 por 2, daria 7,5. Já o triângulo ACB, né? Triângulo de vértices, vamos destacar aqui, ó, A, C e B, ou seja, o triângulo 2. O D2 dentro do módulo, e aí está aqui a importância, né, do módulo, olha lá, deu um valor negativo, mas a gente sabe que sai do módulo sem o sinal, sai só o valor absoluto. E por isso vai dar 14,5. Como eu queria a área do quadrilátero, né, é só juntar aí, vamos chamar de área total, né, é só juntar as duas áreas. E eu vou descobrir que a área da região do município que recebe o sinal da operadora é de 22 km². Muito bom, hein? Área de um triângulo a partir das coordenadas dos vértices desse triângulo. E com isso, inclusive, a gente agora consegue até a área de outras figuras, né? É só dividir essas outras figuras em triângulos. Bom, é isso, galera. A aula termina por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.